sejam todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o tema de hoje, gostaríamos de pedir aos que acompanham nossos estudos que deem um like e se inscrevam na TV para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Dando continuidade à segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4 da pluralidade das existências, hoje nós vamos estudar sobre as semelhanças físicas e morais, das perguntas 207 a 217. Na pergunta 207, frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também uma parecença moral? E os espíritos respondem, não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Os pais transmitem aos filhos todas as semelhanças físicas, o seu DNA e suas células, porém, a semelhança moral, isso é individual. Cada espírito, ao reencarnar, traz consigo todo o seu arcabouço, todas as experiências vividas em outras existências. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1859, o artigo com o título Dissertação de Além-Túmulo, a Infância, uma comunicação do Sr. Melo, nessa mensagem ele vai nos ajudar a esclarecer bastante o tema de hoje. Em determinado trecho ele fala assim, as crianças são os seres que Deus envia em novas existências. Para que elas não possam queixar-se de excesso de severidade, dá-lhes toda a aparência da inocência. Mesmo numa criança naturalmente má, os defeitos são cobertos pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre aquilo que foram antes. Não, é a imagem do que deveriam ser, e se não são, a culpa cairá sobre elas exclusivamente. Nesse trecho da comunicação, ele vai nos explicar por que cada indivíduo traz as suas individualidades, as suas características morais, independente dos pais. Mas as crianças vêm com esse ar de inocência, vêm passar por essa fase infantil para que haja uma readaptação dela no plano material, para que pais e filhos consigam conviver, para que os pais possam cuidar das crianças. Por isso esse ar de inocência, que não é uma superioridade do espírito, mas é uma fase necessária para essa readaptação e para que os pais possam reeducar essas crianças. Na pergunta 207A, de onde se originam as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? Então Kardec quer saber se os pais não transmitem as características morais, as qualidades morais ou os defeitos aos filhos, de onde vem essa semelhança? Porque muitos filhos são parecidos emocionalmente, moralmente com os pais. Da onde vem essa semelhança? E os espíritos respondem, é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela similitude dos pendores. Neste caso, então, quando há semelhança das características morais, é porque tanto os filhos quanto os pais, eles têm sintonia vibratória, eles têm uma certa afinidade. São espíritos que já vêm em experiências passadas junto. E essa afinidade pode ser tanto para o bem quanto para o mal, tanto positivas quanto negativas. É a semelhança de vibração entre pais e filhos. Na pergunta 208, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E eles respondem, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação.
constituiu-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Essa é a tarefa dos pais. Eles influenciam sim. Eles têm a missão de trabalhar esse espírito que vem sob a sua responsabilidade, não só dando a educação e as condições materiais, mas também e muito principalmente a educação espiritual, a fim de que os filhos tenham um desenvolvimento pleno na sua existência material. Continuando, da mesma revista espírita Dissertação de Além-Túmulo, num outro trecho, o senhor Nelo fala assim: mas não foi apenas por elas que Deus lhes deu tal aspecto, o aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à sua fraqueza, pois esse amor ficaria singularmente enfraquecido à vista de um caráter impertinente e intratável. Ao passo que, supondo os filhos bons e meigos, lhes dão toda a sua afeição e cercam-nos de atenções mais delicadas. Quando, entretanto, as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhe foi dada durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual se revela em toda a sua nudez. Permanece bom se for fundamentalmente bom. E ele sempre se mescla de nuances que estavam ocultas pela primeira infância, explicando que os pais, sim, complementando essa pergunta 208, que os pais, sim, influenciam nos seus filhos e têm essa tarefa, e por isso esse ar de inocência, esse ar de candura infantil, para que os pais possam se aproximar dos filhos, amá-los e educá-los. E os filhos, eles têm esse desenvolvimento conforme a educação que vão recebendo. A partir de um certo ponto, geralmente na adolescência, eles começam a retomar o seu verdadeiro caráter, as suas experiências passadas, a sua verdadeira personalidade. É por isso que muitos mudam, muitos se transformam durante a adolescência. E eles mesclam tudo aquilo que eles já têm e trazem de vidas passadas com a educação que receberam nessa existência. Por isso a importância dos pais se esmerarem nessa educação enquanto os filhos estão sob a sua assistência. Na pergunta 209, por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um espírito bom para lhes animar o filho? Por que há essa disparidade entre o caráter do pai e o caráter do filho? E os espíritos respondem: um mau espírito pode pedir que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. É muito comum que em famílias onde haja uma certa harmonia, onde haja uma certa simpatia, venha um espírito inferior que mais ou menos destoa do conjunto para aprender com aqueles que já estão um pouquinho mais adiantados. E é obrigação daqueles que já têm uma certa compreensão espiritual envolver com amor e dar o melhor de si. É claro que nem sempre os pais são bem-sucedidos, porque às vezes o espírito é um espírito ainda muito inferior. Porém, tudo aquilo que eles semearam durante a primeira infância vai continuar com este ser e vai despertar em algum momento. É uma boa sementeira. Continuando o artigo da dissertação de Além-Túmulo, na mesma revista espírita, em um outro trecho ele fala que imaginai que o espírito dos filhos que nascem entre vós pode vir de um mundo em que adquiriu hábitos completamente diversos. Como quereríeis que estivesse em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões completamente diversas das que possuís, com inclinações, com gostos totalmente opostos aos vossos?
como quereríeis que se incorporasse em vossa fileira, de modo diferente daquele que Deus o quis, isto é, pelo crivo da infância. Aqui, já em 1859, que é quando saiu esse artigo, o espírito do Sr. Nello nos alerta que muitas vezes aquele que está reencarnando vem de outros orbes, vem de outros planetas, com costumes diferentes, com hábitos diferentes. Às vezes dentro de um mesmo planeta, vem de uma outra cultura completamente diferente, para aprender coisas novas. Isso se dá porque o universo é um grande laboratório. E a espiritualidade superior aproveita todas as situações conforme a necessidade de cada ser. Então precisamos ter essa compreensão com relação a esses espíritos, que são diferentes, que têm hábitos diferentes, para não julgá-los tanto, para não sermos tão preconceituosos e não afastá-los, ao invés de acolhê-los. E nesse momento em que a Terra está vivendo, nós vamos ver que muitos espíritos estão reencarnando e parecem ser espíritos com costumes diferentes mesmo. E precisamos estar abertos para acolhê-los, porque certamente eles vêm para nos trazer coisas novas e coisas boas. É claro que muita coisa se mistura no momento em que nós estamos vivendo. Muita perturbação, muitos valores distorcidos. Porém, nesse fogaréu de emoções, de novos aprendizados, certamente irá surgir uma civilização mais educada e mais desenvolvida moralmente. Esse é o objetivo da passagem do estágio de provas e expiações para o estágio de regeneração que o planeta está fazendo. Na pergunta 210, pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito, de preferência um inferior? Ou seja, os pais podem escolher ou atrair, rezar para que venha um bom espírito, para que venha um espírito evoluído para aquele corpinho que está se formando? E os espíritos respondem que não. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Nós não podemos escolher o filho, nós não podemos escolher o espírito que está reencarnando no filho, porque virá aquele que precisa de nós e aquele ao qual nós precisamos a experiência passar. Mas podemos melhorá-lo, sempre acolhendo, sempre com amor. E o amor aqui, nós precisamos entender que não é só dando as coisas materiais, porque hoje em dia há uma certa noção distorcida de que uma boa educação é permitir que a criança tenha ótimas escolas, ótimos cursos, fazendo todos os tipos de curso. No entanto, o principal da educação é o desenvolvimento emocional e espiritual de seu filho. Independente da religião, a criança precisa ter uma noção de ser um bom cidadão, de ser uma boa pessoa, de pensar nos outros também e não ser egoísta e querer só para si, porque senão ela fica com uma visão distorcida da vida e fatalmente vão sofrer muito depois que crescerem. Continuando no mesmo artigo da dissertação de Além-Túmulo, em outro trecho, ele fala assim: a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corpórea para o seu aperfeiçoamento, para a sua melhora. A fraqueza da infância os torna flexíveis, aquele ar frágil. Ele torna o ser flexível, acessível aos conselhos da experiência daqueles que têm o encargo de fazê-los progredir. É nesse período que o seu caráter pode ser reformado pela repressão de suas más inclinações, tal o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual hão de responder. Então aqui ele fala repressão das suas más inclinações.
E hoje em dia, muita gente também tem a visão distorcida de que devem deixar os filhos fazer o que bem entendem, que mais tarde vai se formar um caráter livre. E não é bem assim. Nós, pais, temos a obrigação, temos a missão e iremos responder pela educação, pelo tipo de educação que dermos aos nossos filhos. E há espíritos que precisam, sim, ser educados. Há muitas crianças que estão vindo hoje em dia com um desenvolvimento intelectual muito grande, espíritos que já vêm com um cabedal de conhecimento muito grande. E, inclusive, têm uma facilidade para a tecnologia moderna. No entanto, são seres, muitos dos quais ainda precisam desenvolver o senso moral. E para isso é necessário que haja uma educação adequada visando o desenvolvimento desse aspecto do ser. No livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, O Homem durante a Vida Terrena, no item 123, Kardec faz uma pergunta: por que há maus pais e maus filhos? E os espíritos respondem: são espíritos que não se ligaram na mesma família por simpatia, mas com o fim de servirem de instrumento de prova uns aos outros, e muitas vezes para a punição do que foram em existência anterior. A um é dado um mau filho, porque ele também o foi. A outro um mau pai pelo mesmo motivo, a fim de que sofram a pena de talião. A pena de talião ou de retaliação é aquela que exige que o agressor pague na mesma moeda, na mesma medida do sofrimento que causou, que vem lá da Mesopotâmia de 1700 a.C. Essa dificuldade entre pais e filhos, essa antipatia, essa dificuldade de entendimento, às vezes é um pai que não sabe ou não consegue amar o filho, às vezes é o filho rebelde que não se dá com o pai. Claramente são espíritos comprometidos de outras vidas. Por isso mesmo, aquele que tem um pouquinho mais de esclarecimento, seja o pai, seja o filho, precisa aprender a perdoar, precisa aprender a transcender, precisa aprender a amar. O que nós precisamos entender é que nenhum de nós vai passar por uma situação de sofrimento sem que mereça. Nenhum de nós. Cada um vai ter a experiência que precisa passar. Seja com os pais relapsos, seja com filhos rebeldes, cada um de nós vai passar por aquilo que fez alguém sofrer em vidas passadas. Agora, como nós vamos passar por isso? Sofrendo muito ou sofrendo pouco, com resignação, com coragem, pedindo forças, pedindo a ajuda espiritual, porque ela sempre vem. A ajuda espiritual sempre vem através da oração. Estejamos nós em que religião estivermos. Todas as vezes que pedirmos paciência, que pedirmos resignação, força, coragem para seguir em frente, para compreender o outro, aquele que está nos fazendo sofrer, com certeza se cercam de nós equipes espirituais que irão nos ajudar a passar por esse transe de dor. Agora, com a rebeldia tudo piora, todo sofrimento piora. E assim nós vamos encerrar o módulo de hoje e vamos dar continuidade a esse assunto no próximo módulo. Muito obrigada e até o próximo encontro.